Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais um dos mangás da Junji Ito publicados pela editora Pipoca Nankin. E esse ano vem um monte por aí, e se vocês estiverem curtindo os vídeos, bom, independente disso, vai ter review que eu vou comprar, eu amo Junji Ito, então não tem jeito, tá? Mas o review dessa vez é esse aqui, ó, As Egocêntricas Maldições de Soul Witch. O último lançamento deles saiu em novembro do ano passado, tá? Trazendo pra gente um dos grandes personagens do Junji Ito e que tem uma pegada um pouquinho diferente dos outros materiais. Vou ser sincero aqui pra vocês, esse daqui não é o meu material favorito, tá? Embora exista toda uma comoção a respeito do personagem, é uma história interessante, é um personagem legal, é divertido, mas eu prefiro o tom mais terror, mais pesado e mais bizarro. Já deixei isso bem claro em outros reviews, como o do Censor, por exemplo, que eu achei muito bom, mas ainda assim, quando ele apela demais pro terror mais obscuro, mais pesado possível, mais bizarro possível, isso me atrai mais. Mas não é por isso que eu vou deixar de gostar de outros materiais, tá? Esse material saiu pelo preço de R$ 89,90, se eu não me engano. A gente vai fazer aquela busca aqui agora rapidinho, tá? Se eu não me engano foi isso. Tem 420 páginas de quadrinho. A gente faz aqui tudo R$ 82,90. Nesse momento tá até com 20% de desconto, tá? Seguindo o padrão básico de publicação da Pipoca Nankin, caso você nunca tenha comprado um mangá deles, eles sempre saem nesse tamanho aqui, nesse padrão, com papel Pollen Bold, tá? Com uma ótima gramatura. Todas as páginas, obviamente, aqui são preto e branco. Tem um capa cartão, sempre tem uma sobrecapa. A lombada é costurada por dentro, direitinho e tal. É sempre um material legal. Deixa eu tirar aqui a sobrecapa para vocês verem. Sempre tem uma sobrecapa. Todos os mangás vêm com sobrecapa, tá? Então, mais uma sobrecapa. Eles vêm com marcadorzinho de páginas também. Particularmente, eu não sei onde é que está o marcador desse. E aqui, a capa mesmo do mangá. Beleza? Então, 420 páginas trazendo, como é de costume dos materiais Junji Ito, uma série de contos dentro de uma mesma temática. Foi o mesmo que aconteceu com com Censor, com Tomie, que traziam pra gente uma história que tinha uma continuidade, uma história que falava do mesmo assunto, do mesmo personagem, mas que era dividida em capítulos com pequenos contos, que se fechavam dentro daquela história, mas que com a união deles formavam uma história maior, tá? Segue o mesmo estilo e todos os capítulos aqui tem como personagem principal esse menino esquisito que tá aqui, que é o Soul Witch, tá? Então, essa já é a linha narrativa que a gente vai encontrar aqui. O Soul Witch é um menino pré-adolescente ali, deve ter uns 12, 13 anos, tá? Bem excêntrico. E ele é de uma família totalmente normal. Embora a gente ache que Soul Witch vai ser uma criança ali de uma família bizarra e vai viver numa situação... Não! Ele é de uma família normal, os irmãos dele são normais, os pais também não entendem direito. E muitas vezes todo mundo leva as coisas que estão acontecendo, que ele está fazendo, meio como, é coisa de criança e tudo mais. Ele só é excêntrico. E isso dá um tom interessante para a história, tá? Então o Soul Witch é esse menino que tem esses gostos peculiares, ele gosta muito de coisas bizarras, ele gosta de, como o próprio título diz, de maldições, ele gosta de amaldiçoar as pessoas e criar, eu ia falar uma coisa bem Sessão da Tarde, peripécias, mas ele gosta de fazer coisas que são pro interesse pessoal dele sempre, mesmo que vá prejudicar muito outras pessoas. E geralmente esse é o objetivo, prejudicar os outros para ele se dar bem, tá? E ele tem como uma das maiores características esse fato de sempre estar com a boca cheia de pregos. Ele diz isso, provavelmente alguma coisa da cultura oriental, da cultura japonesa. Ele diz que ele tem baixo ferro no sangue, ele é meio... O nome fugiu completamente agora. Ele é meio anêmico, então ele fica chupando prego pra manter... Enfim, deixa quieto isso, mas por isso que ele tá sempre com esses pregos na boca. E a gente vai acompanhar então as histórias que vão trazer a participação dele, seja na escola, seja com os primos que moram numa cidade distante antes, tinham pouco contato, mas começaram a visitar bastante essa família e ter um relacionamento com os primos legais e com esse primo esquisito, sabe? Cara, é aquele primo que, porra, tá, cara, eu vou pra lá, pô, minha tia é tão legal, meus primos são tão legais. Tem o Soul Witch lá, trancado no quarto dele, fazendo Deus sabe o que, tá? Então, essa é a premissa básica da história. Acompanhar essas pequenas aventuras e desventuras dessa galera convivendo com o Soul Witch.
O quadrinho, como eu falei, ele não tem aquele ar de terror tão pesado e tão bizarro quanto os outros, tá? Aqui a gente tem um quadrinho que segue mais pro bom humor. Tem algumas histórias bem mais leves, tem algumas coisas que estão muito mais na gente acompanhar o Soul Witch fazendo algo com alguém. Às vezes ele até meio se dando mal e tal na história. Se dá mal, ele nunca se dá, tá? Mas a gente acompanhar acontecimentos que não vão levar a mortes bizarras, grotescas, extremamente violentas. Esse não é o tom. Realmente podem acontecer algumas coisas que têm um tom maior de terror, mas não é o foco principal. Sim, esse menino tem, sabe-se lá Deus como, alguns poderes não sei se são poderes, mas ele realmente consegue fazer maldições. Ele consegue estar inserido num meio sobrenatural ali, participar disso, agir ativamente no meio disso e fazer com que essas coisas interfiram na vida dele e na vida dos colegas e parentes e tudo mais. Mas isso sempre de uma forma mais descontraída. É um mangá que, embora tenha, lógico, um lado de terror, a gente está falando do Soul Witch, do Junji Ito, mas o Soul Witch não traz pra gente realmente um quadrinho pesado, um terror. Ele vai trazer, sabe aqueles filmes de terror pra criança? É uma comparação tosca, tá? Mas aquele filme de terror pra criança, que tem um terror, a criança pode ficar assustada, talvez um Coraline. Eu vou até dar um exemplo que, embora seja um terror mais pesado, mas essa sequência dá um tom interessante de algumas coisas que a gente encontra aqui, tá? É bizarro, mas tem um bizarro, tem um terror, mas é tão terror assim? Não sei. Invocação do Mal 2. Quando aparece uma criatura gigante lá com umas pernas compridas, se eu não me engano ele tem um guarda-chuva e tal. Aquela cena é meio destoante do filme. O filme tem um clima diferente, tem um clima mais pesado, mas aquilo ali parece fora de contexto. Eu acho que é um pouco... Não que aqui esteja fora de contexto, mas eu acho que aquela cena representa um pouco do que a gente encontra nesse material aqui. Então é um mangá interessante. Como eu disse, não é o meu favorito, tá? Dentro das obras dele, mas achei bem legal, curti bastante e me motiva a continuar comprando, até para eu ver a versatilidade do Junji Ito. Sempre são materiais de terror, sempre tem esse tipo de pegada, mas é legal que ele me apresente coisas novas e não fique sempre no mesmo. E isso me surpreende bastante. Afinal de contas, a gente assiste filmes dos mais diversos diretores e nem todos têm Não vou nem fazer analogia com o cinema, tá? A gente pode fazer analogia com os próprios quadrinhos. A gente vai ler coisas do Alan Moore, que vamos botar logo o sarrafo lá no alto. Nem tudo vai seguir o mesmo estilo narrativo e a mesma pegada. Tem um quadrinho super, bem elaborado de super-heróis e tem uma super aventura do Superman ali ou do Lanterna Verde no meio. E aí ele tem do Inferno e Prometeu. São obras totalmente diferentes. Watchmen tem uma variedade muito grande. Lógico que no meio disso tudo você tem as que são suas preferidas e você elenca. Não, melhor é isso aqui, depois aquilo. Esse daqui é Alan Moore, mas... Então é a mesma coisa. Junji Ito é mestre, Junji Ito é gênio. Tudo que ele produz tem um altíssimo nível de qualidade, tá? De roteiro, de condução narrativa. Mas a gente, dentro do nosso gosto pessoal, vai preferir uma coisa ou outra. Ainda assim, o mangá funciona muito bem e pode ser uma porta de entrada interessante para você começar com algo mais leve, porque tem gente que obviamente, assim como os filmes de terror, pode também não... mangá de terror, eu não curto muito terror, e pode encontrar aqui alguma coisa bem diferente, tá? Um toque de terror, mas que não seja tão pesado. Por que não arriscar, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui a arte dele. Cara, falar da arte do Junji Ito o cara é muito fera, né? Ele tem um traço sempre muito limpo e muito bonito. E aqui tem uma característica, vale aqui mais uma menção. Uma coisa que é muito normal de encontrar no... achei aqui o marcadorzinho de página. Deixa eu fazer aquela... uma coisa que é muito normal a gente encontrar nos materiais do Junji Ito são aquelas artes, geralmente uma splash page, com uma arte muito assustadora, ultra detalhada e tal, hiper realista, né? Aqui até que não tem tanto. Ele tem realmente esse ritmo diferente, essa cadência diferente, tanto no roteiro quanto na arte. Mas ainda assim, é material de primeira. Junji Ito é sempre muito bom. Deixa eu pegar essa daqui que é melhor, tá? Junji Ito, cara, as egocêntricas maldições de Soul Witch. Porra, como sempre, um ótimo material e vale muito a pena você conhecer, tá? E aí?
curte o Jiu-Jitsu, deve curtir, porque senão não ia estar saindo tanta coisa. Deve ter muita gente curtindo Jiu-Jitsu por aí. Me diz o que você achou dessa, o que você acha das outras. Me dá o teu ranking, escreve aqui embaixo. Pô, prefiro essa, prefiro aquela. Fala pra mim que eu quero saber o que vocês acham do Jiu-Jitsu. E fala também o que você achou do programa. Curtiu? Espero que tenha curtido. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte mais vezes, tá? Se você for comprar esse material aqui na Amazon, use o linkzinho do Barba que tá aqui embaixo, que você ajuda demais o trabalho do canal. E não se esqueça de se inscrever lá no Insta do Barbas para acompanhar o que eu tô lendo, próximos programas estão saindo, participar da Copa de Odin, se inscreve lá no Insta, beleza? Então foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.